Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura do livro de Levítico, hoje, oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, e será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco de sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor, na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho na base do altar do holocausto, na tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e até a ligada a ela, os 2 rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes do altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, vísceras e os excrementos, isto é, tudo que resta do novilho, ele levará para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro, onde se lança as cinzas, ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinza. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentar diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e queimará no altar, e fará com este novilho como se fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Depois levará o novilho para a porta do acampamento e o queimará como queimou primeiro, é a oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pegar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o Senhor Deus será culpado. Quando conscientizar do seu pecado, dará como oferta um bode sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do bode, e será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá nas pontas do altar do holocausto, e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Quando conscientizar do seu pecado, dará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar do holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e porá nas pontas do altar do holocausto,
e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura como oferta, se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará propiciação por esse homem e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá nas pontas do altar do holocausto e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro, do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de golpe que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem ou de animal de rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que torne impuro, se ter consciência disso, quando souber, será culpado. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará-se uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação em favor dele. O sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recurso para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas e 2 pombinhos ao Senhor, uma oferta pelo pecado e outra como holocausto. Ele lutará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir aspergirá no altar o sangue da oferta pelo pecado e oferecerá, e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar, a oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se contudo não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará uma oferta pelo pecado, um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado, mas sobre ela não derramará óleo, nem colherá incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desse pecado que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao Senhor, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará o Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliada em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Esse fará propiciação por ele como o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado, com oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra no dia de hoje.